Você sabe o que é prisão temporária? Não? Então fique ligado que eu vou falar para você agora. Agora o bicho vai pegar! Olá pessoal, tudo bem? Hoje iremos falar sobre a prisão temporária. Antes de darmos início à prisão, eu gostaria de criar uma ceninha na sua cabeça, uma cena de um crime, para que você tenha mais noção do que seria a prisão temporária. Digamos que você está indo da sua casa para o seu trabalho, para a sua faculdade, para a casa de um parente, e no meio do caminho seja abordado por um rapaz que ele fala, passa a carteira, passa o dinheiro, me dê seu carro, me dê sua moto, como o povo já diz, né? Perdeu, perdeu. E você entrega seus pertences, sua moto, seu carro, e verifica que o rapaz ele estava com uma arma por baixo da camisa, com um revólver, com uma faca, e que ele, mediante essa violência, essa coação, ele leva seus pertences e ainda fala assim: olha, não olha para trás, eu sei onde você mora, se você me entregar para a polícia, eu vou dar um jeito de apagar a prova dos crimes, fugir, você não sabe onde eu moro, eu sou pessoa ruim, eu sou malandro e vou atazanar a sua vida. Bom, assim que ele dobra a esquina, a polícia militar verifica que aquela pessoa é uma pessoa suspeita e o prende, levando até a delegacia. O delegado, diante dessas informações, ele verifica que aquela pessoa cometeu um crime grave, né? Um crime de roubo, artigo 157 do Código Penal. Majorado, né? Diante da possibilidade dele estar com uma faca, dependendo da situação, com uma arma. Diante disso, a prisão que deverá ser realizada seria qual? A prisão em flagrante, a gente acabou de dizer que ela já foi realizada, né? O flagrante foi legal, a polícia abordou o rapaz na rua, ainda em posse dos bens furtados, ou melhor, roubados, e em posse daquela arma, de uma faca, onde foi levado para a delegacia. Após uma perícia, realmente não há dúvidas de que aquela pessoa estava portando aquele artefato, aquela arma, para coagir a sua vítima. Bom, diante disso, qual seria a prisão que o delegado deveria solicitar? A prisão preventiva, uma temporária? Solicitar o quê? Bom, primeiramente, a gente tem que entender que existe dois tipos de prisão. A prisão pena, que é aquela prisão realizada no final do processo, com trânsito em julgado e condenação, e existe a prisão não pena. A prisão não pena, a doutrina também chama de prisão processual, que é uma prisão realizada durante a fase de investigação e processo. Essa é também chamada de prisão cautelar. Por quê? Porque a pessoa, por cautela, eu nem sei se ele realmente vai ser no final condenado ou absolvido, mas por cautela a justiça entende que ele tem que ficar preso. Essa prisão cautelar, essa prisão, vamos chamar assim, por prevenção, ela se divide em três. A prisão não pena, ela é a prisão em flagrante. Prisão em flagrante é uma espécie de prisão preventiva e prisão temporária. Então, veja que das prisões cautelares, por cautela, pode ser feito três tipos de prisão. A prisão em flagrante, que está no Código de Processo Penal, no artigo 401 e 402. A prisão preventiva, que está no artigo 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal, e a prisão que iremos falar agora, que é a prisão temporária, que está tipificada
no ordenamento jurídico, melhor dizendo, na Lei 7.960 de 89. Bom, a nossa Constituição ela é de 1988 e essa Lei de Prisão Temporária é de 1989. Ou seja, um ano após a nossa Constituição foi criada essa lei, com o objetivo de quê? De garantir os direitos da população e garantir o direito do próprio preso, por incrível que pareça. Porque antigamente, todo tipo de prisão que o delegado solicitava era prisão preventiva. E quanto tempo dura uma prisão preventiva? Pode durar 10 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, até 1 ano, 2 anos, não tem prazo. Por prevenção, o delegado solicita ao juiz que aquele possível infrator seja preso, o juiz decreta, ele converte a prisão em flagrante em preventiva e, vamos dizer assim, o delegado ele vai ter um prazo de 10 dias para terminar o inquérito, tendo em vista que com o réu preso, ou melhor, com o indiciado preso, o investigado preso, o delegado tem um prazo de 10 dias para concluir o inquérito policial. 10 dias, veja bem, 10 dias. Então, se aquele crime for um crime bem complicado, que tenha muitas vítimas, muitas pessoas para serem ouvidas, o local do crime for um local complicado, objeto de incêndio, o carro furtado, roubado, foi levado para outro município, a perícia ou o IML demora para fazer uma investigação, o delegado ele vai ter que correr. Porque se o réu está preso, de acordo com a lei, o delegado tem um prazo de 10 dias para concluir esse inquérito policial. Qual é a vantagem da prisão temporária? O delegado, fazendo uma representação ao juiz, solicitando que o investigado tenha a sua prisão temporária decretada, o delegado ele vai ter um prazo de 5 dias com a prisão, mais 5 dias para poder terminar o inquérito policial, tá bom? Aí você vai falar, sim, e se acabar o período de 5 dias mais 5 dias de prisão temporária? O delegado ele pode solicitar que seja decretada a prisão preventiva, ou seja, ele tem mais uma carta na manga para poder fazer a investigação, para poder ter tranquilidade e que o infrator, o criminoso, vamos dizer assim, ele não tente coagir as vítimas, tá? A prisão temporária, ela tem os crimes que podem ser solicitados. Não é qualquer crime que você vai cometer que o delegado pode solicitar uma prisão temporária. Por exemplo, se eu cometer um furto de uma bicicleta, de um celular, ou furtar R$10, não pode o delegado chegar para o juiz e falar, olha, eu quero que seja decretada a prisão temporária de fulano, porque eu quero investigar com ele preso. Não pode. Existe um rol taxativo. O que é rol taxativo? É uma quantidade fixa de crimes na legislação, nessa lei de prisão temporária, em que você olha lá, bom, está aqui, o crime está na lei de prisão temporária. Com isso, eu posso conferir se está lá na lei, aí eu sendo delegado, eu solicito para o juiz, tá bom? Lesão corporal, um tapa na cara de alguém, um xingamento, uma injúria, uma difamação, cabe prisão temporária? Não cabe. Vou dar exemplos de crimes que podem ser decretada a prisão temporária. Seria um homicídio doloso, ou seja, quando há intenção de matar, um homicídio qualificado, estupro, genocídio, tráfico, o roubo. Então, esses são alguns dos crimes que estão na legislação de prisão temporária que pode ser decretada. Aí você vai me perguntar, bom, só o fato de ter provas de que a pessoa cometeu aquele crime já garante que o delegado pode solicitar ao juiz? Não, porque depois, com o tempo, vocês deem uma olhada na lei,
Existem 3 requisitos para que seja solicitada uma prisão temporária. Primeiro, quando for imprescindível para a investigação do inquérito policial. O que seria isso? Eu preciso que essa pessoa esteja presa para que eu, com paciência, com tranquilidade, possa investigar. Tem gente que depois de matar alguém, o que ela faz? Ela não é boba, né? Ela tenta limpar o terreno, ela tenta cavar um buraco e enterrar aquela pessoa, né? A gente tem casos de pessoas que já fizeram isso, tá? Tem gente que tenta esconder a arma, incinerar, queimar, tacar fogo e coagir testemunhas, coagir a vítima, ligar para a vítima e falar, olha, se você falar alguma besteira, pode complicar para o seu lado. E o que o delegado faz? Ele prefere que aquela pessoa fique presa, porque enquanto ela estiver presa, ela não vai conversar com os outros traficantes, ela não vai tentar esconder o objeto do crime, o que ele roubou, tá bom? E tem mais, tem gente que quando está solta, ela fica ligando para outras pessoas circular ao redor da casa da pessoa onde foi cometido o crime para ficar investigando se ela não está querendo entregar alguém, tá bom? Então, esse é o primeiro requisito, que seja imprescindível para a investigação do inquérito policial. Segundo, quando o indiciado, o investigado, não tiver residência fixa ou não tiver provas de que os documentos dele sejam verídicos, verdadeiros, ou não possa ter certeza de que a documentação entregada por ele na delegacia seja dele mesmo. Tem muita gente que falsifica a identidade, tá certo? Se você não tem uma residência fixa e o juiz te solta provisoriamente para você responder um processo em liberdade, como é que depois o oficial de justiça ou a polícia vai encontrá-lo depois? A pessoa some e ninguém nunca mais encontra. É por isso que geralmente pessoas que trabalham, que têm emprego fixo, residência fixa, bons antecedentes, elas tendem a ter o benefício da liberdade provisória concedido. Certo? Qual é o prazo da prisão temporária? Lembra de tempo. Tempo são 5 letras. Tempo. E tempo é temporária. Então, o prazo de prisão temporária será de 5 anos, prorrogáveis por mais 5 dias. Ou melhor, prorrogáveis por igual período, o que dá quase na mesma, né? Geralmente o juiz concede o prazo de 5 dias e o delegado solicitando, em caso de extrema necessidade, ele dá mais os 5 dias. Outra coisa muito importante, a Lei de Crimes Hediondos, Lei 8.072 de 1990, ela foi criada um ano depois dessa lei de prisão temporária. E nessa lei está especificando que os crimes hediondos, caso seja solicitada a prisão temporária, o prazo de prisão será de 30 dias. 30 dias prorrogáveis por igual período. Então, se eu tenho 30 dias prorrogáveis por mais 30, o delegado ele vai ter um prazo de 60 dias aproximadamente para poder investigar com total tranquilidade. Muito diferente da investigação caso fosse solicitada a prisão preventiva. Na prisão preventiva, ele vai ter um prazo de 10 dias só para investigar e fazer tudo. Nesse caso da prisão temporária, é muito melhor, que ele vai ter aproximadamente 60 dias para investigar, tá certo? O delegado ele pode representar o juiz solicitando a prisão temporária, ou pode o Ministério Público, o promotor, requerer ao juiz também, tá certo? Não pode o juiz decretar uma prisão temporária de ofício, ou seja, o juiz ele verificou na mídia, num plantão policial, aqueles jornais plantão de polícia, que fulano cometeu um crime. E o juiz ele achou interessante que aquela pessoa já ficasse presa para garantir a ordem pública, que ele não cometa novos crimes. Isso não pode, tá certo? Quem tem que solicitar a prisão é a autoridade competente, que seria o delegado representando ou
o promotor de justiça, na figura do Ministério Público, fazendo o requerimento, tá certo? Bom, tendo em vista isso, a gente já pode concluir que a Lei de Prisão Temporária é a Lei 7.960 de 1989, um ano após a nossa Constituição de 88. A Lei de Crimes Hediondos, Lei 8.072 de 1990, foi criada um ano após a Lei de Prisão Temporária. E nela diz que as pessoas que ficarem presas por prisão temporária, sendo esse crime hediondo, o delegado pode solicitar, ou o Ministério Público pode solicitar, e ela ficará presa por 30 dias, prorrogáveis por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. Tá certo? No caso do crime ser comum, vamos chamar assim, o prazo de prisão será de quantos dias? 5 dias, prorrogáveis por igual período. Lembre-se, na legislação não fala em prorrogáveis por mais 5 dias não, tá? É prorrogáveis por igual período. E quais são os requisitos? No caso de que seja imprescindível para a investigação criminal, certo? Ou em casos de o indiciado não ter elementos que comprove que a sua identidade é aquela mesma, ou no caso dele não ter residência fixa, e está elencado o crime que a pessoa cometeu no rol taxativo de crimes da Lei de Prisão Temporária, tá? Não é qualquer crime que cabe prisão temporária. E caso o delegado queira que a pessoa fique presa, ele pode solicitar uma representação por prisão preventiva, que é outra coisa. Esse é objeto de outro vídeo. A prisão preventiva vai ser falada em outro vídeo. Já esclarecendo, a prisão preventiva está no artigo 312 do Código de Processo Penal, tá certo? O juiz não pode solicitar a prisão temporária de ofício, só pode decretar a prisão após a representação do delegado ou requisição do Ministério Público, certo? E para finalizar, é muito importante isso que eu vou falar. A prisão temporária só pode ser solicitada durante a investigação criminal, no inquérito policial. Não pode ter decretação de prisão temporária durante o processo. Para finalizar, gostaria de avisar que das prisões cautelares, prisões não pena, prisões processuais, são 3: prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária. Não confunda prisão preventiva com prisão temporária. Das prisões provisórias, que é gênero, prisão provisória é gênero, se divide em prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária. Eu já me deparei com pessoas falando assim: ah, fulano foi preso temporariamente. Não, foi não. Foi só uma prisão provisória. Isso não existe, né? Isso não existe. A prisão temporária e a preventiva são espécies do gênero prisão provisória, tá bom? Eu espero que tenha ajudado vocês em muitas coisas, tenham aprendido alguma coisa. Caso já soubesse de tudo, eu espero que tenha pelo menos refrescado e rememorizado na cabeça de vocês. E ficamos até o próximo vídeo. Até mais.